Obrigado. Vocês são muito gentis. Muito gentis. Um casal estava fazendo compras e haviam se distanciado. A esposa ligou para o marido para saber onde ele estava. Ela disse: querido, onde você está? Ele disse: se lembra quando ficamos noivos? Entramos naquela joalheria e compramos seu anel, mas veio outro que gostamos tanto. Era muito maior, mais bonito. E ela começou a chorar. Ele disse: sim. Bem, eu estou aqui no café ao lado dele. Estou tentando anunciar o curso de casais. Esse cara precisa ir para o curso de casais. Vi outra na semana passada que dizia: é o aniversário da minha esposa essa semana. Não, eu estou te contando uma história. O primeiro culto fez a mesma coisa. E começaram a celebrar o aniversário da minha esposa. Vocês estão procurando desculpas para celebrar? É isso. O que não é um problema ruim. Esse cara disse: é o aniversário da minha esposa essa semana. Ele disse que ela tem deixado catálogos de joias por toda a casa, como que dicas. Então eu comprei um porta-revistas. Esse cara for você, vá para o curso de casais, estou te dizendo. Eles vão te consertar. Peguem suas Bíblias e abram no livro de Zacarias. Vocês que fazem parte da família Bethel aqui, sabem que eu tenho repetido bastante nessa primavera e verão. Eu vou continuar, embora algumas dessas coisas sejam um pouco novas hoje. Quantos perceberam que estamos em uma guerra? Alguns de vocês estão sentados ao lado de alguém que não sabe. Eles precisam cutucá-los e dizer: estamos em uma guerra. Ou talvez te peguei desprevenido com a pergunta. Quantos percebem honestamente que estamos em uma guerra espiritual? Sim, não há dúvida. Na verdade, nunca houve um momento em minha vida em que tenha sido mais intenso. Na verdade, diria que provavelmente os últimos 2 anos são como 10 vezes mais que qualquer outro tempo de minha vida. Nossa força na guerra espiritual não é maior do que nossa habilidade de controlar nossos pensamentos. Nossa força na guerra espiritual. Vocês vão me fazer exercitar essa manhã, já estou vendo. Nossa força na guerra espiritual, nossa eficácia na guerra espiritual não é maior do que nossa capacidade de controlar nossos pensamentos. Em 2 Coríntios 10, provavelmente o maior capítulo sobre instruções para a guerra espiritual, é uma frase: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Imagine estar em uma guerra natural e você tem um terrorista número 1 do planeta se opondo a você e você o captura. Agora é um prisioneiro de guerra. Mas o que acontece se pega aquele cativo, um prisioneiro de guerra, e transformá-lo em um soldado para a mesma causa que você? Isso é o que significa levar cativo os pensamentos renegados à obediência de Cristo? Aquele que você estava guerreando contra mim, agora guerreando por mim. Significa que quando tem aquela coisinha na sua cabeça, está discutindo com você, e fica com raiva dessa pessoa, e tem isso acontecendo, aquilo acontecendo, torne isso em uma oração sobre aquelas pessoas, isso vai desarmar o inimigo, e aquilo que era contrário a você agora está sendo usado para você. Deus tem, a meu ver, maneiras estranhas de vencer guerras. Sabe, sempre que envia à frente um coral para a batalha, eles não têm armas, eles só cantam e têm instrumentos, e você os envia à frente da batalha. Essa é uma maneira incomum de ir para a guerra, a menos que não goste da equipe de louvor. Mas o Senhor veio e os libertou. Coisas poderosas aconteciam. Sabe, e aquele momento que ele disse a Moisés, ele tinha que levantar as mãos, e Arão e Hur seguraram os seus braços. Enquanto os braços estivessem levantados, eles venciam. Ou quando o profeta é cercado por um exército inimigo e o Senhor cega todos eles. E o rei diz: posso matá-los? E ele disse: não,
alimente-os. Então, traz esse para esse banquete, e aquele exército decidiu não atacar Israel, mas é uma maneira estranha de vencer uma guerra. Não estou dizendo que para alimentar os seus inimigos, seus demônios. Não, não funciona. O Senhor tem maneiras incomuns de vencer, de nos conduzir à guerra, porque a maneira como a guerra é vencida é por meio de relacionamento e da confiança. É por meio da obediência. São as mãos levantadas. É o golpe na rocha. É a proclamação. É a obediência natural a tudo que Deus diz para fazer. É isso que traz triunfo na vitória. Já disse para abrir suas Bíblias? Não? Sim? Não. Alguns disseram sim, outros não. Zacarias 1 é onde você deveria estar. Zacarias 1. Se não estiver lá, corra e vá. Vamos ler. Deixe-me começar dizendo que o que verá o número 4 é a palavra chifres. 4 chifres. 4, na Bíblia, frequentemente representa algo que é global. Norte, sul, leste, oeste. Uma coisa global. Chifres são força, autoridade, poder. Quando se fala de 4 chifres influenciando a Terra, é uma demonstração global de poder demoníaco que escraviza as pessoas em pensamentos errados. Vamos ler essa passagem e ver o que faz sentido. Versículo 18. Depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres. Então perguntei ao anjo que falava comigo, o que são estes? Ele me respondeu, estes são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor me mostrou-me 4 artesãos. Eu perguntei o que eles vêm fazer, e ele disse, esses são os chifres que dispersaram Judá a ponto de ninguém sequer conseguir levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram para retorizar e quebrar esses chifres das nações para que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Vamos ler esses versículos novamente. Quero que pense comigo enquanto lemos, porque o Senhor... É quase como que o Senhor estivesse dizendo, quando estiver em guerra. Espero que seja um bom show. Quando estiver em guerra, crie. Vamos ler os versículos 20 e 21. O Senhor me mostrou 4 artesãos. O que eles vêm fazer? Ele respondeu, esses são os chifres que dispersaram Judá a ponto de ninguém sequer conseguir levantar sua cabeça, mas os artesãos vieram a aterrorizá-los. Uma maneira muito incomum de vencer uma guerra é levantar artistas, artesãos, trabalhadores qualificados com talento. Diz que esses chifres, esses 4 poderes ou autoridades, essas esferas das trevas, foram enviadas para, número 1, espalhar o povo de Deus. Número 2, espalhados de uma forma que não podiam mais levantar a cabeça. Às vezes estamos separados, não por divisão, mas porque não estamos lutando para estar juntos. Principalmente nesse tempo, é um tempo muito incomum. A Bíblia diz, não deixe de se reunir como é o hábito de alguns, especialmente quando vê o dia se aproxima. Isso diz, quando você vê as coisas se intensificarem na terra, faça o que não é natural para você. Vá contra a corrente e lute para estarem juntos. Somos membros de um corpo. Todos somos membros de um corpo. Embora haja momentos em que somos forçados a ficar sozinhos, essa é uma temporada, não um estilo de vida. Às vezes somos forçados a lutar sozinhos contra algo e fazemos a melhor coisa que a gente pode fazer, como provar nossa fé ao Senhor. Mas, na verdade, somos membros um do outro. O inimigo trabalha para nos separar, espalhar, por causa de uma perda de identidade. Se há algo que podemos ver acontecer no mundo agora, temos homens que não sabem que são homens e pensam que são mulheres, mulheres que não sabem que são mulheres e pensam que são homens. Ou uma das outras 58 opções.
As pessoas dizem, Bill, temos que mostrar compaixão. E eu acredito nisso. Tem algumas pessoas que precisam ser amadas e servi-las, mas estou cansado de ver a igreja mostrando compaixão a demônios. Não pegamos leve com os poderes das trevas e chamamos isso de compaixão. Precisamos saber onde lutar, onde estar firme, onde abraçar, onde amar, onde ser paciente, onde ser gentil. Deus está dando à igreja uma postura firme. Aqui temos uma história em comum que o Senhor diz que esses poderes são soltos na terra e é global. E se alguma vez vi algo que fora fora de ordem, demoníaco, que fosse global, é agora. Eu nunca vi as nações na mesma turbulência em todo o mundo, como está acontecendo agora. Acredito que essa é uma palavra para agora. Vou pedir a vocês que, com essa certeza, intencionalidade, ouçam essa exortação muito simples. Essa insanidade global que é patrocinada por tantos movimentos e líderes políticos diferentes, essa insanidade global tem um oponente que não pode enfrentar. E é o povo de Deus vindo à sua identidade para dar uma expressão criativa de quem Deus os fez para ser. Artesãos, artistas. Não creio que se refira àqueles que esculpem a madeira, ou mesmo os que pintam belas pinturas, ou os que cantam lindas canções, ou dançam, ou atuam. Essas são artes e são muito valorizadas por nós. Mas existe uma expressão artística que uma mãe solteira precisa com aquele filho que é diferente dos demais. E ser capaz de se comunicar bem com aquela criança para trazê-la a um lugar de destino precisa de graça, sabedoria e talento artístico. É o advogado que tem um caso que não sabe como ganhar, mas sabe que deve. O Senhor dá a ele uma expressão criativa, ideias. O contador que tem o desafio de ajudar essa empresa a prosperar e tem um insight, esse talento artístico que surge da comunhão com o Senhor, que está em grande necessidade. Eu quero planejo ler vários livros hoje, o que nem sempre faço, mas me senti forte que hoje precisava fazer isso. Erwin McManus descreveu um grande livro chamado The Genius of Jesus. Nesse livro, ele faz uma citação de um livro chamado Breakpoint and Beyond. Foi publicado em 1993. Nesse livro, eles fizeram estudos sobre crianças, gênio e criatividade. Aqui está o que eles encontraram. Eles estudaram 6.500 crianças, 3 de 5 anos. Eles testaram de novo as mesmas crianças com 10 anos e depois com 15 anos. E o que eles descobriram foi que entre as crianças de 5 anos, 98% delas eram gênios criativos. 98%. Quando testaram de novo as mesmas crianças, alguns anos depois, 5 anos depois, 30% aos 10 anos eram gênios criativos. Quando testaram os mesmos 6.500 alunos com 15 anos de idade, eles descobriram que 10% eram gênios criativos. O autor daquele livro chegou a uma conclusão, diz: concluímos que um comportamento não criativo é aprendido. Eu comprei o livro porque eu queria estudar por mim mesmo o livro que Erwin McManus citou. Aqui está a parte que é louca. 10% dos de 15 anos eram gênios criativos. 280 mil adultos foram testados e 2%. Portanto, de 98% a 2%, o comportamento não criativo é aprendido. E diz, nossa proficiência em expressar nossa criatividade, isso é do livro,
Nossa proficiência em expressar nossa criatividade diminuiu gradualmente à medida que aprendemos a aceitar outras opiniões, avaliações e crenças de outros. O que vimos em nosso trabalho com adultos é que o gênio criativo de 5 anos ainda está lá dentro, esperando para se liberar. Se há algum grupo no planeta que deveria ser capaz de acessar isso, deveria ser aqueles que Jesus diz que você é verdadeiramente livre. Liberdade é, na verdade, o acesso para viver sem restrições, sim, livre do pecado. Portanto, muitas pessoas estão livres do pecado em seus hábitos, mas não são livres para pensar criativamente. Eles não são livres para pensar de acordo com seu design. Todos nós fomos criados de uma forma única. E o ponto é que, sabe, vem os idosos, especialmente aqueles que estão próximos do fim dos seus dias aqui na Terra, que a influência número 1, a grande influência em sua vida é o arrependimento. Arrependimento de tomar decisões ao longo da vida que foram moldadas pelas opiniões, valores de outros, quando, na verdade, fomos projetados para ser únicos. Essa singularidade onde as pessoas lutam para ser únicas e causam problemas e chamam atenção para si mesmo. Não é ser único, isso é estupidez. Mas existe um você autêntico que precisa ser expresso de forma criativa. Acredito que parte do que está sendo abordado nessa passagem comum em Zacarias é que a resposta do Senhor para esse movimento aterrorizante que cobre a terra, os 4 cantos da terra, essa coisa opressora que separa o povo de Deus a ponto de que eles não podem levantar mais a cabeça, sem coragem de enfrentar um desafio, um problema, o momento em que estão vivendo. O desânimo os dominou tão profundamente que os seus olhos estão abatidos. Como isso aconteceu? Aconteceu por esses 4 chifres, poderes, que trouxeram um movimento global de insanidade. A resposta do Senhor é 4 artesãos. O mesmo mover global de pessoas que se recusam a curvar a insanidade do momento e se levantam a expressão autêntica de quem Cristo é em mim. Porque isso desarmaria os poderes das trevas. Por quê? Porque, sabe, como as pessoas entram em expressão artística, sim, pode ser pintar ou cantar, mas também pode ser a maneira como você vive intencionalmente em criar seus filhos. É a maneira como você forma sentenças, você se esforça para usar as melhores palavras, esforça para, sabe, ser excelente no que faz, você escreve cartões e você agradece as pessoas, você toma tempo em escolher as palavras para transmitir vida. Essa excelência que é vista nesse momento é, na verdade, sabedoria divina, é uma expressão criativa. Ela transmite vida, não só agrada as pessoas, mas também os inspira e encoraja para o resto da vida. Ouvi falar de um soldado que morreu, acredito que foi na guerra do Iraque. Em sua carteira havia uma palavra de encorajamento que a sua classe lidera. Acho que foi na 8ª série. Todos os alunos da classe escolheram um aluno e escreviam palavras de encorajamento para aquela pessoa, e cada aluno recebeu uma, e todo ali para encorajar. E ele tinha isso dobrado na sua carteira quando adulto, quando recebeu na escola, porque era uma palavra de encorajamento. Às vezes essas palavras moldam e são a excelência, é a intencionalidade. Uma das coisas sobre as quais escrevi, acho que algumas vezes, que mexe comigo, é a história de Salomão. Salomão e a rainha de Sabá. Claro, todos esses reis vinham e se sentavam aos seus pés, mas por alguma razão a rainha de Sabá tinha algum lugar de acesso ao seu círculo interno em um nível que nenhum dos outros tinha, pelo menos não está registrado. E ela se sentava lá. Você pode imaginar viajar da Etiópia até Israel. A comitiva, os recursos, o exército, as pessoas que estavam lá para cuidar dessas pessoas da realeza, os meios, os recursos. Eles vêm e eles têm acesso a Salomão e ela faz perguntas difíceis. A Bíblia não se preocupa em listar as perguntas ou as respostas, provavelmente porque está em algum outro lugar do livro. O que precisamos saber já está lá, mas adoraria ter visto essas perguntas.
Diz que a rainha de Sabá, ela ouviu suas respostas. No final das contas, ela diz: achei que era um exagero quando me contaram sobre a sua sabedoria, mas nem a metade me foi dita. A sua sabedoria é muito maior. Seus servos ao seu redor... Eu estou colocando em minhas palavras, mas os seus servos ao seu redor são melhor que a situação dos reis em outros lugares, porque eles sentem aos seus pés com essa sabedoria. Ela ficou maravilhada. A Bíblia não se preocupa em listar o que ele disse, mas dá uma lista que é muito estranha. Ela ficou impressionada pelas escadas que iam da casa dele para a casa de Deus, pelas roupas dos criados. Ela ficou profundamente impressionada com os talheres. Todas essas coisas são mundanas no dia a dia. Veja, uma grande riqueza não é necessária para a expressão artística, basta intencionalidade. Está em nós ir além do que é aceitável ao normal, para avançar uma esfera de excelência onde vamos de glória em glória. Eu imagino, na verdade, estava lendo uma parte de um livro que escrevi, acho que é The Way of Life, que estava lendo parte disso para minha esposa. Eu estava na sala de jantar, eu estava na cozinha, e chorei quando eu lia isso, porque esse tipo de história me comove profundamente. Eu estava lendo para ela sobre isso. Imagine como seria ser o marceneiro que construiu as escadas. Salomão está conversando com a sua equipe e disse: eu tive uma ideia para essas escadas que vão construir da minha casa até a casa de Deus. E eles disseram: tem um cara na cidade, é o melhor marceneiro que existe. Ele conhece madeiras, os vernizes, tudo isso, ele é o melhor. Salomão disse: tragam. Pode imaginar, eles batem na porta e dizem: o rei quer te ver. Ele fica apavorado, entra no palácio e Salomão diz: vem comigo. Ele se aproxima e ele diz: ouça, eu moro aqui, a casa de Deus está lá, e eu quero escadas que vão daqui até lá. E eu estava pensando que poderíamos fazer assim, e talvez esse tipo de cores, e esse tipo de madeiras. E aqui está o artesão, o artista, e ele diz: olha, sim, poderíamos fazer com essa madeira, espelhar aquela outra, podemos usar esse verniz aqui e aquele ali, e conversar e chegar a uma planta da escada que vai da casa dele à casa de Deus. Então, algum tempo depois, não sabemos, semanas ou meses, talvez anos, os artistas, os artesãos, ouvem uma história. A rainha de Sabá veio à cidade. Ela viu suas escadas. Ela disse: há um Deus em Israel. Existe um Deus em Israel. Por quê? Porque a sabedoria tocou o mundano. Qualquer um pode jogar um monte de dinheiro em alguma coisa, fazer um vaso sanitário de ouro e chamar de excelência. Isso não é excelência. Mas algo foi feito com intencionalidade. Pode ser que vai até o seu carro e a tampa da garrafa de água de alguém caiu e eles não perceberam, e você está indo, você a pega. Você não posta no Instagram e deixa todo mundo saber que pegou. Simplesmente pega, porque é o que você faz. É o fato de que há intencionalidade. Em cada lugar que eu entro, eu quero que pareça melhor quando eu sair. Quero ter certeza que fiz o que eu posso para deixar uma marca de excelência, de beleza. Em minha contínua busca pessoal por sabedoria, olhando Provérbios, cheguei à conclusão que existem 3 termos que representam sabedoria, para mim, da maneira mais clara: criatividade, excelência e integridade. Essas 3 palavras são vistas em todo o livro de Provérbios. Aqui estamos nós, um povo que acredita que o Senhor está tentando despertar a criança de 5 anos em nós. A criança de 5 anos que sabe sonhar sem limitações, sem as distrações da vida adulta. Por que você acha que Jesus disse que devemos nos tornar como crianças? É possível que ele estivesse procurando por aquela expressão criativa na Terra? Sabe, dizemos, como que isso é significante pela eternidade? É significante
Porque você, quando se torna o que Deus te projetou para ser, quando eu me torno o que Deus me projetou para ser, isso revela um pai perfeito para um planeta órfão, um planeta de órfãos. Isso desperta algo neles. Como poderia uma liberação de criatividade ajudar para essa insanidade que parece ser global? Eu não dei um bom plano, exceto esse. Ele diz, ele respondeu aos 4 chifres com 4 artistas. Ele respondeu aos 4 chifres de tormento demoníaco, divisão e depressão. Sua resposta foi enviar artesãos, aqueles que podem ilustrar profeticamente que ele é um pai perfeito. Ele tem um design perfeito. Você pode descobrir quem ele fez para ser, não o que outra pessoa diz que você é. Fiquei comovido com a história que, na verdade, peguei emprestada e dei crédito ao livro de Brian Zahnd sobre A Beleza Salvará o Mundo. Ouça essa história. 1000 anos atrás, o príncipe Vladimir o Grande, o monarca pagão de Kiev, estava procurando uma nova religião para unificar o povo russo. Para esse fim, o príncipe Vladimir enviou emissários para investigar as grandes religiões dos reinos vizinhos. Quando a delegação voltou, eles deram ao príncipe o seu relatório. Alguns descobriram religiões severas e austeras. Outros encontraram crenças abstratas e teóricas. Mas os enviados que investigaram o cristianismo na capital bizantina de Constantinopla relataram ter encontrado uma fé caracterizada por uma beleza tão transcendente que não sabiam se estavam no céu ou na terra. Este foi o relatório deles. Fomos a Constantinopla e eles nos conduziu ao lugar onde adoram o seu Deus. E não sabíamos se estávamos no céu ou na terra, pois na terra não existe tal visão nem beleza. Não sabemos como descrevê-la. Nós só sabemos que Deus habita entre homens. Não podemos esquecer aquela beleza. Eles viram a catedral. Meu Deus! Quando o Robert Schaeffer foi crucificado por construir a Catedral de Cristal anos atrás, ninguém se preocupou em ver que ele deu $1 milhão por ano para missões depois daquele prédio foi construído. Foi a extravagância, porque é tão fácil dizer, em tempos de guerra principalmente, que não precisamos de arte, o que precisamos é ser sérios. No entanto, há algo na abordagem artística e divertida da vida que desarma os poderes das trevas. As estratégias de Deus são diferentes das nossas. Às vezes, quando pensamos que precisamos ser sérios e mais intensos, sabe, é o tempo que nós precisamos de ir para o parque, tirar uma soneca. É diferente do que você pensa. Ele tem uma ideia. Ele sabe como essa coisa funciona. Eu ia perguntar se posso ler a tua história, mas como se você pudesse votar nisso? Quase falei algo. Quase. A sabedoria entrou. Eu espero que tenha visto. Existe um livro de Peter Gray chamado Livre para Aprender. Aprender a resolver problemas e criatividade são agravadas pelas intervenções que interferem na diversão. Elas são aprimoradas pelas intervenções que promovem a diversão. Em um experimento, os pesquisadores apresentaram a médicos um caso de doença hepática difícil de diagnosticar. O caso incluía algumas informações enganosas, que criou uma barreira para identificar as informações relevantes e chegar a uma solução certa. A manipulação de humor foi realizada dando a alguns dos médicos um saquinho de doces. Obrigado, Jesus. Um saquinho de doces, antes de apresentar o problema a eles. Aqueles que receberam o saco de doces chegaram ao diagnóstico correto mais rápido do que os que não receberam. Eles raciocinaram com mais flexibilidade, levaram as considerações que eram relevantes e deixaram de lado as que eram falsas do que aqueles outros que não receberam os doces. Um humor positivo melhora o raciocínio criativo e perspicaz.
O tipo específico de humor positivo mais eficaz é o humor divertido. Só um saquinho. Experimentos conduziram na Inglaterra. Descobriram que crianças podiam resolver problemas de lógica no contexto de brincadeira que não poderiam resolver no contexto sério. Crianças de 4 anos, na brincadeira, resolveram facilmente problemas de lógica que não seriam possíveis de resolver até 10 anos ou 11. Na verdade, experimentos subsequentes mostraram que um grau menor, até 2 anos de idade, resolviam problemas quando foram dados de forma divertida. Esses são estudos fascinantes e únicos para mim. Eles não são aquilo que a gente se baseia a vida. Mas o que eles fazem é ajudar a dar para mim um pouco do pano de fundo por trás do comando de Jesus de se tornar como crianças. É um convite para pensar livre. Acabamos de ouvir mais cedo a coisa de liberdade, ser um povo que de pensamento livre. Sabe? Pensamento livre. Minha oração. Tenho sentido isso em minha própria alma, minha própria jornada nos últimos meses. Tenho sentido, pelo menos alguns meses, mas acho que já faz mais tempo, esse fardo, essa vontade de sonhar diferente. Para sonhar diferente, para pensar criativamente além do que estou acostumado. Você se acostuma com um certo nível de sonho, qualquer seja a sua capacidade de imaginação e sonho. Tenho sentido a necessidade. Estou muito preso. Preciso sonhar diferente. Preciso sonhar além. Está no meu coração, na minha mente. Volta a passagens como essa. Tenho lido vários dos profetas menores inúmeras vezes e sempre volta a Zacarias 1. A resposta foi artesãos. Quando estiver em guerra, crie. Quando estiver em guerra, crie. Há algo nesse fluir artístico. Não é só pintar e cantar. O fluir artístico, a forma de viver a vida que te faz levar a vida no trabalho. Aquele que tem sempre a palavra de encorajamento, que te faz a pessoa que sempre lembra de enviar um cartão de agradecimento quando os outros se esquecem. São essas pequenas partes intencionais da vida que se tornam os tijolos de construção da vida. Meu sonho é que possamos ter contato com os mistérios de Deus que Ele diz na Bíblia que já nos foram dados. Meu sonho é que possamos tocar no que serão as soluções para a humanidade. Tive contato com um cara aqui há uma semana e meia atrás. Ele leu meu livro Sonhando com Deus, que é essa parceria em sonhar novamente. É sobre isso que falamos, mas de outra linguagem. Ele estava pintando casas, $14 por hora. E o Senhor trouxe uma ideia em sua mente. E ele a desenvolveu. E ele acabou de vender a empresa por 460 milhões. Então ele disse, tem outra ideia? Você entende? Não estamos falando sobre essa maneira de enriquecer rápido. Não é sobre isso. Ele tem coisas reservadas para aqueles que pedirem. Pode ser como as pessoas que pintam móveis que escrevi naquele livro, que estavam tentando encontrar uma maneira não tóxica de remover a tinta. Eles eram pintores de móveis e não conseguiam encontrar uma solução para um material não tóxico.
Ele não estava disposto a diminuir a qualidade do seu trabalho. Ia usar tóxico, se precisasse, mas ele queria o não tóxico. Sua esposa engravidou. Ela costumava trabalhar com eles e faziam experiências após experiência. Ela engravidou, teve enjoos, ficou em casa sem trabalhar. Ele voltava na casa na hora do almoço. Quando ele voltou para almoçar um dia, ela disse: essas letras e números significam qualquer coisa? E ela falou as letras e os números e ele disse: essa é uma fórmula química? Ela disse: fala de novo. E eles escreveram e desenvolveram um ilustrador de imóveis não tóxico. Depois, eles vendem a empresa para uma grande corporação. Agora, seu coração está em missões, eles viajam o mundo e pagam suas próprias despesas. O ponto é que pode ser a melodia de uma música, pode não haver nada financeiro nisso, mas é algo que traz alegria ao seu coração ou aos seus filhos. Lembro que quando Lia tinha que memorizar a Bíblia para a escola, era difícil para ela relembrar a Bíblia. Todas as sextas-feiras, ele teria que ir citar a Bíblia. Naquela manhã, a gente acordava, olhava o versículo e eu criava uma melodia para ela. No café da manhã, cantávamos a música juntos. Chegou um tempo em que eles queriam que ela cantasse os versos toda semana, porque ela os cantava. Ainda me lembro de alguns deles, mas vou te poupar. O ponto é que pode ser só isso, pode ser uma pequena melodia divertida que ajuda seu filho a relembrar um verso. O ponto é que é o toque da graça, é o toque de um pai perfeito que tem uma solução e uma aplicação para cada dilema que existe. Acredito que Deus deseja colocar esse manto sobre nós em um nível que nunca vimos antes. Eu tenho sido inspirado. Como disse, já faz uns 2 meses que isso meio vem fervendo em mim. Tenho sentido essa necessidade, sinto hoje. Vamos falar sobre isso tão pouco espiritual quanto possa parecer, mas possa ser a coisa mais espiritual que eu já tenha feito. Porque está nos trazendo, e a mim também, a esse projeto que Ele nos criou para ser, de forma autêntica, poderosa, criativa. Algo que revela que sou filho do Criador. Vou ler o último versículo para você e depois vou encerrar. Em Êxodo 31, a primeira pessoa cheia do Espírito Santo na Bíblia foi um cara chamado Bezalel. Em Êxodo 31, é o que diz: e o enchei do Espírito de Deus de sabedoria. E o enchei do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência em toda a obra para elaborar projetos e trabalhar em ouro, prata e cobre, lapidar pedras e engastar em entalhes de madeira e toda boa obra. Sinto que o Senhor... Não sei como você é, mas eu costumava ter uma inclinação especial à seriedade, que pensava ser Deus, e isso matou a criatividade em mim. Uma intensidade que pensei que provava minha devoção e não provou minha devoção. Só provou minha falta de entendimento. Só revelou que eu não sabia como Ele é. A primeira pessoa cheia do Espírito Santo em toda a Bíblia é um cara que trabalhava com madeira, metal, tecido, pedras, e é capaz de usá-los de uma maneira que agradava a Deus e mostrava a glória de Deus. Pode ser que você conserta carros, pode ser a maneira como você atende o telefone como recepcionista, pode ser trabalhando no hospital como assistente médico. Não importa o que seja, existem maneiras de nos apresentarmos com excelência, criatividade e beleza.
Tenho amigos na comunidade médica que acreditam muito na vacinação. Tenho amigos na comunidade médica que são fortemente contra a vacinação. Eu amo os dois. E, em parte, eu acho que entendo os dois. Só não é a função do governo. Portanto, a resposta à insanidade não são as cartas desaforadas. Só se torne quem Deus te fez para ser. Se vai se vacinar, faça com fé. Se não vai, faça com fé. Porque a Bíblia diz que tudo que fazemos sem fé é pecado. Eu tinha que jogar alguma coisa aí. Não seria capaz de dormir essa noite se não tivesse dito algo. Agora, não me peça conselhos. Te disse há cerca de um mês atrás. Se me pedir conselho médico, você morrerá. Você morrerá. Fique de pé. Tenho mais a dizer, mas... Vocês responderam muito bem a isso. Foi fantástico. Alguém me escreveu, depois de meus pequenos comentários sobre o socialismo, algumas semanas atrás. Imagina, alguém me escreveu depois disso. Diz que saí do meu lugar. O que é basicamente que saí do que fui ungido para fazer. Interessante. Sabe, quando vê pessoas no segundo piso de um prédio em chamas, a última coisa que você pensa é o que as pessoas vão pensar se eu puxar o alarme. Provavelmente deveria parar por aqui. Não, você não quer mais. Você não quer mais, confia em mim. Eu quero orar porque eu criei nisso por muito tempo, com a liberação criativa, e vimos isso. O nível de excelência da Bethel Music, os nossos artistas estão fazendo, e nossa escola de artes criativas, que eles estão fazendo, é absolutamente deslumbrante. Do mundo da tecnologia, como são capazes de captar isso e comunicar o reino naquele ambiente. Local de trabalho, após local de trabalho, viaja e conta a eles. Quando leva a Benny ao hospital, a propósito, ela está melhorando e estou muito grato. Muito grato. Nossa primeira vez, estávamos na sala de emergência e o médico está lá profetizando sobre ela. Me perdoe se isso te ofende. É só para ele ilustrar. Ele não estava fazendo orações tipo, Deus guia a mão do cirurgião. Ele estava declarando, câncer, eu te repreendo em nome de Jesus. E ele estava orando. Esse é um médico. Eu estou na sala de emergência. Quando saímos lá, 5 pessoas tinham nos parado. Um prometeu orar, 4 vieram e oraram. Isso é uma sala de emergência. E eles estão profetizando. Eles saem entrando no consultório médico, eles chamam outro médico e fecham a porta e dizem, queremos orar por você. E começaram a orar, e começaram a profetizar. Disse, eu tive essa visão com você. Esse é Zacarias 1. São os artesãos em seu lugar de influência, aprendendo momentos para a glória de Deus. É isso que é. História após história após história. Quando meu irmão voltou para Reading, ele estava em um armazém e viu alguém em necessidade e queria entrar e comprar comida para ele. E ele me disse, mais tarde, seu povo, eles já cuidaram disso. Ele diz, é difícil encontrar oportunidade por aqui. Seu povo, eles vieram e foram buscar comida primeiro, eles chegaram antes de mim, é o seu povo. Era uma reclamação de bom humor. A questão toda é você. Agora, vamos subir de nível. Porque acredito que o Senhor vai liberar discernimento e sonhos. Preste atenção especial até mesmo os sonhos que você acha que não pode ser de Deus. Descobri que Ele, às vezes,
Ele está falando de maneiras mais estranhas. E colocará sua mensagem em um ambiente ofensivo para ver qual faminto você está para a sua mensagem. Pai, voltamos nosso coração para você. Voltamos nossos corações para você. Queremos sonhar com Deus. Queremos fazer parceria com você. Queremos ser usados por você. Queremos saber o que é a verdadeira liberdade para voltar a ser a criança de 5 anos que pensa sem impedimentos. A criança de 3 anos que não vive com os fardos, cuidados da vida, mas vive naquele lugar de confiança. Os cuidados da vida matam a criatividade. Os cuidados da vida matam a criatividade. Pai, eu peço que nos restaure como povo, que o Senhor nos ajude a levar isso a outro nível, de sermos criativos para uma bela cidade. Você nos abençoou plantando-nos aqui. Senhor, obrigado por nossa família online. Você os plantou em lugares únicos ao redor do mundo. Oro o mesmo por eles. Haja uma unção para criar, uma unção para sonhar, uma unção para enfrentar os problemas e saber que há uma resposta, que Deus tem uma solução para isso. Oro por esse tipo de confiança, em nome de Jesus. Sempre há uma chance de que pessoas aqui que nunca tenham assumido um compromisso com o Senhor Jesus. Acredito que, de todas as coisas que poderíamos fazer hoje, a mais importante, de longe, é dar a você a chance de fazer uma confissão pessoal de fé em Jesus. Aqueles que creem que Ele existe, Ele ressuscitou dos mortos, confessam com sua boca, a Bíblia diz, eles serão salvos. Quero dar essa oportunidade para qualquer um aqui. Se você estiver aqui e diz, Bill, eu não quero sair do prédio até saber que estou salvo, perdoado de pecados, parte da família de Deus. Se for você, levante a mão bem rápido. Só quero fazer um acordo com você, onde você está. Tínhamos, acho que 13 pessoas na primeira online na semana passada, 12 ou 13 online no domingo passado. Alguém aqui? Parece que todos estão. Portanto, Jesus, seja um dia repleto de expressão criativa. Tudo isso para a sua glória. Amém. Cris, venha.